Isaías capítulo 53, vamos ler o verso número 5, diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ou por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Depois nós vamos voltar ao texto de Isaías 53, mas nessa noite então, meus irmãos, nós vamos pensar, refletir sobre a necessidade de um Salvador. Quando nós pensamos em Páscoa, nós pensamos nessa necessidade de um Salvador. Como nós já caminhamos até aqui, no primeiro domingo, nós vimos que a Páscoa, assim como toda a criação, ela foi feita, foi gerada, foi pensada pelo Senhor. A Páscoa começa no Jardim do Éden, com o Deus Trino criando todas as coisas. Esse Deus querendo ter intimidade, esse Deus buscando ter comunhão com o ser humano. Deus que queria estar próximo de cada um de nós. Mas no passo seguinte nós vemos que o Adão e a Eva, eles pecaram. Eles escolheram se desviar do Senhor. Deus deu a eles o jardim, deu a liberdade, deu a eles o mundo para que eles pudessem usufruir e desfrutar. Deus coloca uma ordem, mas eles pecam, desobedecem a Deus, se desviam do Senhor. E a partir dessa desobediência as coisas começam a ficar ruins. Não para Deus, ruins para eles, para Adão e Eva e para nós como humanidade. Porque o pecado, ele muda a essência da humanidade que Deus havia criado pura, santa e perfeita. E assim como Adão e Eva escolhem desobedecer a Deus, muitos também escolhem desobedecer a Deus. Eu enfatizei isso no domingo passado, que muitas pessoas têm a liberdade de chegar a Deus ou se afastar de Deus, e muitos escolhem se afastar de Deus. Não buscam ao Senhor nas suas vidas. E hoje então nós vamos caminhar na direção, meus irmãos, de que precisamos de um Salvador. Nós vamos ver o porquê que nós precisamos de um Salvador. E vamos ver porquê que nós não podemos nos salvar. Porquê que eu não posso atribuir a mim próprio a minha salvação. Então nós chegamos num ponto em que, se Deus não tivesse intervido em nosso favor, enviando Jesus, nós estávamos completamente perdidos, sem salvação. Nós precisamos de um Salvador. Nós vemos que Deus, através dos profetas e em todo o Antigo Testamento, podemos dizer que desde o Gênesis 3,15 até o começo do ministério de João Batista, há um universo de textos, de homens de Deus, de mensagens bíblicas que apontam para Jesus. Toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus. Os profetas, eles falam sobre Jesus, o Messias, o Salvador. Então, Deus, ele começa agora a trazer essa mensagem de esperança. Aquele mundo perdido, caído, aquela humanidade afastada de Deus, aquele homem com o coração manchado pelo pecado, agora escuta um eco de esperança. O Salvador que virá para nos resgatar. Então Jesus começa a ser revelado nesse ambiente onde as coisas estavam piorando cada vez mais para a humanidade. Mas mesmo com o pecado, mesmo com o homem se afastando de Deus, mesmo com Deus precisando destruir toda a humanidade, lá em Gênesis no capítulo 6, através do dilúvio, mesmo Deus fazendo vários movimentos para resgatar o homem continua se afastando de Deus, mas nesse universo, Deus continua manifestando o seu amor e a sua graça para o homem perdido. Mesmo o homem caminhando cada vez mais para longe de Deus, Deus cada vez mais dizendo: eu tenho uma mensagem de amor e de esperança para você.
Mesmo o homem se distanciando do favor e da graça de Deus, Deus continua revelando o seu amor ao mundo em todo o tempo. Cada ato de Deus em favor da humanidade é um ato que revela o amor do Senhor. Por quê? Porque Ele nunca desistiu de nós. Amém? Deus nunca desistiu de mim, Deus nunca desistiu de você, e Ele nunca vai desistir daquele amigo, daquele familiar, daquele ente querido nosso que ainda não se entregou a Jesus. Deus sempre vai fazer algo, e está fazendo algo para alcançar o coração desta pessoa. Deus sabia que levaria tempo para que nós pudéssemos entender esse processo, e para que nós então pudéssemos nos achegar a Ele. Então Deus não teve pressa, Deus não troca os pés pelas mãos nos seus planos. Deus, Ele trabalha no tempo dEle, não no tempo nosso e no tempo da humanidade. Embora demorou muito para que Jesus fosse manifestado a nós em carne, tudo isso estava dentro desse plano, desse processo do Senhor, porque Ele estava construindo ao longo da história algo que nos levaria de volta para Ele. O anúncio do Salvador vem sendo preparado, programado, anunciado pelo Senhor, para que, como diz o Novo Testamento, no tempo certo, na ocasião propícia, Jesus então se manifestasse. O pecado, ele distorce a humanidade e a nossa vida. O pecado, ele nos desvia do plano e do projeto de Deus. O pecado afeta todos nós de uma maneira tão terrível, tão grandiosa, meus irmãos, que Paulo vai escrever em Romanos 6:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, ele é tão danoso na vida do ser humano que ele é algo quase que irremediável. E a gente vê ao longo da história da Bíblia que todas as tentativas de Deus para aniquilar ou para resolver o problema do pecado, todas essas alternativas não foram suficientes, não porque Deus fosse incapaz de fazê-lo, mas porque a ação do pecado em nós era tão grandiosa que, por mais que Deus buscasse resolver o problema, o homem sempre se afastava de Deus. Quanto mais Deus manifestava graça, mais o homem se afastava dele. Então, Jesus teve que vir encarnado, morrer e ressuscitar para trazer a salvação a todos nós. O pecado distorce o coração dos homens, distorce o coração das mulheres em toda parte. Por isso, meus irmãos, que nós vivemos hoje esse ambiente de ódio, de lutas, de inveja, de mentira, de trapaça, de engano, de roubos. Porque o pecado foi se acumulando no coração da humanidade ao longo da história, a tal ponto de que chega um momento que esse pecado transborda. E a humanidade hoje está entregue a si pelos seus próprios pecados. E tudo isso gera um preço muito grande. O pecado vai aumentando, vai tomando mais corpo, o pecado vai se instalando cada vez mais, e com isso o preço para remir a humanidade por conta desse pecado que vai infligindo na humanidade, cada vez vai aumentando mais. É por isso que Jesus vem para manifestar o perdão e a salvação. Mas Deus, ele tinha um plano, e esse plano não é frustrado, um plano de restaurar um mundo caído, e esse plano é um plano de vitória para mim e para você. Amém? O plano de Deus é um plano de vitória. Nós temos que entender esta realidade. Nesse ambiente perdido, caído, mal, Deus tem o seu plano de vitória para a sua vida, de salvação, de libertação, de transformação para você, para a sua família, para a sua casa, um plano de vitória. E nesse processo de anunciar o Salvador, nós chegamos numa carta do Novo Testamento, a carta aos Romanos, que nós conhecemos alguns dos textos de Romanos. 6:23 nós já mencionamos aqui. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo, ele escreve a carta aos Romanos, e ela é apropriada às pessoas que já seguem Jesus há muito tempo,
como você que já tem caminhado com Jesus há 5, 10, 15, 20 anos numa vida cristã, mas é também uma carta apropriada para aqueles que estão começando agora a sua caminhada e a sua jornada cristã. Pessoas que encontraram há pouco tempo Jesus como seu Salvador. E eu ouso dizer que a carta aos Romanos, ela é apropriada para você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Porque a carta aos Romanos é uma espécie do evangelho que está contido ali no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele apresenta todo um plano de salvação, uma realidade de salvação do povo judeu, de Israel, e apontando para Jesus como Messias. Então Romanos é para a sua vida também, para que você possa conhecer a Jesus como Salvador. Interessante que em Romanos, Paulo, ele vai explicar para nós que existem duas maneiras de viver. Quando ele diz que o salário do pecado é a morte, ele aponta uma maneira de viver. E essa maneira de viver, irmãos, é uma situação onde todos saem perdendo. Quando ele diz que o salário do pecado é a morte, o pecado ele está vigente na vida de toda a humanidade, então debaixo do pecado todos perdem. Mas Romanos também vai dizer que há uma outra forma de viver, onde todos saem ganhando. Quando ele diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se nós andarmos na linha do pecado, se nós continuarmos longe de Deus, se nós estarmos debaixo do salário do pecado, todos perdem. Mas se nós reconhecermos a graça de Deus e reconhecermos Jesus como nosso Salvador, então é a linha onde todos saem ganhando. E a escolha está posta então diante de nós. Em qual lado que eu vou me posicionar? Ao lado onde todos perdem, debaixo do salário do pecado, ou ao lado de onde todos ganham, que é o dom da vida eterna através de Jesus Cristo. Irmãos, a gente não pode nos auto-enganar, todas as pessoas. E é Paulo quem diz em Romanos 6:23, né? Todos pecaram. Significa o quê? Significa que todos pecaram. Todas as pessoas pecaram, desde o seu avô, o seu bisavô, a sua bisavó, desde o seu melhor amigo e o seu pior inimigo, desde o João, que acho que é a criança menor que nós temos aqui na igreja, até o mais idoso, todos pecaram. Todos estão debaixo dessa marca do pecado. Cada pessoa fez algo que maculou a si mesma. Ou também maculou outros, porque nós também ferimos, magoamos outras pessoas, e isso é a consequência do pecado que habita em nós. Então o pecado é aquilo que é comum a toda a humanidade. Mas Paulo está dizendo que o pecado tem um preço, e esse preço deve ser pago. Quando ele diz o salário do pecado é a morte, ele aponta para um preço. E eu lembro de um pseudo-pregador explicando através desse texto fora do contexto, para justificar que os líderes da igreja devem ter salário. A pessoa, na sua ignorância bíblica, disse assim: se até o pecado tem salário, por que o líder da igreja não pode ter salário? Porque ele leu: o salário do pecado é a morte. O fato é, meus irmãos, que Paulo ele traz uma verdade muito importante: o pecado atingiu a todos. E tem um preço, o pecado tem preço. O pecado, ele nos custa alguma coisa. Paulo diz que você pode tentar pagar isso sozinho. Você pode tentar agradar a Deus com as suas atitudes, ações, com a sua religiosidade, com sacrifícios, com uma série de coisas. Nós podemos tentar pagar sozinhos o preço dos nossos pecados, mas infelizmente, como o pecado custa muito caro, ninguém pode pagar sozinho, e não há nenhum dinheiro no mundo inteiro que possa ser suficiente para pagar o preço do pecado. Não é sendo bom, não é vindo para a igreja, não é dando dízimo, não é tomando a ceia, não é sendo aluno da escola bíblica dominical. Não são essas coisas que vão pagar o preço pelo pecado que nós vivemos e cometemos, e somos pecadores.
É por isso que, nesse contexto, então, de um mundo, o universo, a humanidade pecadora, e esse pecado ser tão custoso, tão caro, é nesse ambiente que surge, então, o Salvador. E tem muitas pessoas hoje, no nosso meio, né, social, que elas querem pagar por elas mesmas o preço para os seus pecados. Elas querem que, por conta dos seus próprios atos, sacrifícios e dedicação, Deus possa aceitá-las pelos seus próprios méritos, mas não pelo mérito de Cristo. Hoje pela manhã, quando nós falamos sobre a questão de perder ou não a salvação, o contexto é bem simples. Se eu creio que eu posso perder a salvação, o mérito salvador está em mim. Se eu me afastar, eu perco a salvação. Então a minha salvação está condicionada à minha atitude, ao meu comportamento, ao que eu sou e ao que eu vivo, e não ao que Cristo fez na cruz. A nossa salvação não está pautada em mim, o quão bom eu sou, o quão justo eu sou, o quão coisas erradas eu deixei de fazer. Mas a nossa salvação está alicerçada no que Cristo fez lá na cruz. No dia do nosso juízo e da prestação de contas, Deus não vai olhar o quanto eu fiz de coisas boas para merecer estar no céu. Deus vai olhar se de fato eu recebi o sacrifício de Jesus e aceitei Ele como meu Senhor e Salvador. Deus vai olhar para a minha vida através de um filtro chamado sacrifício de Jesus Cristo. Então, se eu não tiver Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu possa ter vivido como um monge, que eu não serei salvo e não estarei perante o Senhor. Ninguém pode pagar o preço do pecado por conta própria. O preço é muito elevado. Não importa o quanto arrependido você possa estar, não importa o quanto você lamente pelos erros, pelas coisas erradas que você fez, não importa o quanto você se sacrifique por conta disso, o preço é tão caro que não pode ser pago por conta própria, ponto. Por isso precisamos de um Salvador, alguém que pague esse preço por nós. Graças a Deus, porque Jesus veio. E por que Jesus pode pagar então o preço pelos nossos pecados? Porque Ele nunca pecou. Eu não posso pagar os preços dos meus próprios pecados porque eu sou pecador. Então, somente alguém justo, sem pecado, é de fato o sacrifício ideal para o perdão de pecadores. Por isso que nenhum ser humano, desde Moisés a Paulo, a qualquer personagem da Bíblia, qualquer homem, qualquer mulher, moderno ou não, podem nos levar a Deus, porque todos são pecadores. Mas como Jesus não pecou, então Ele pode cobrir o custo pelos nossos pecados e muito mais do que isso, Ele pode nos dar a graça salvadora. Então, queridos, por que continuar vivendo uma vida com feridas? Por que continuar vivendo uma vida ferindo a si mesmo, ferindo aos outros? Por que continuar vivendo tentando consertar as coisas por mim mesmo? Porque se eu tentar viver dessa forma por mim mesmo, pelo meu sacrifício, pelo meu esforço, significa que eu vou sempre estar perdendo. Mas se eu deixar Jesus agir na minha vida, conduzir a minha vida, se eu deixar Ele pagar os meus pecados, se eu deixar Ele remir a minha vida, cobrir os meus pecados com o seu sangue, me dar a vida eterna, então eu vou viver a vitória que Deus tem para mim. É tirar eu da cena e colocar Jesus no centro. É reconhecer que eu não posso fazer nada para mudar a minha condição espiritual e eterna e deixar Jesus fazer isso em mim e através de mim. E aí eu vou ter então esperança, aí eu vou ter a salvação, eu terei a vida eterna. E se nós de fato entregarmos a nossa vida para Jesus, é aí aquele ambiente que Paulo diz lá em Romanos: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E aí todos nós saímos ganhando. Amém? Você pode então mudar de time, o time do perdedor, para vir para o lado do time dos ganhadores. Por que nós não podemos pagar o preço, irmãos? Porque o preço ele é alto demais. Se é um preço alto demais, somente Jesus foi capaz de pagar o preço pelos nossos pecados. Lá no Antigo Testamento, você deve saber muito bem, quando as pessoas iam para o templo,
elas levavam um animal, elas levavam algo para sacrificar ao Senhor. E interessante que quando Deus entrega a lei para Moisés e Israel, Deus estabelece que o animal que deveria ser levado para sacrificar ao Senhor no templo deveria ser um animal perfeito, sem nenhuma falha, sem nenhum defeito. Por quê? Porque isso conota a questão de que um animal saudável, um animal forte, é uma oferta que custe algo para aquela família. Porque se eu pudesse levar qualquer animal, eu iria pegar o que estava doente, o que estava enfermo, ou aquele que estava aleijado, e eu então levaria esse para o sacrifício. Mas Deus diz não, aquilo que você vai oferecer em troca dos seus pecados, no contexto da lei do Antigo Testamento, tem que ser algo que custe algo para você. E Davi vai dizer que ele não vai oferecer nenhum sacrifício ao Senhor que não lhe custe nada. Por isso, meus irmãos, a ideia do oferecer algo para Deus que tem um custo está presente nesse contexto. Era a maneira com que Deus usou para chamar a atenção das pessoas. E isso custou a você alguma coisa. Esse pecado que você cometeu, esta vida que você está levando que não agrada a Deus, isto custa algo para você e é preciso saber desse custo. E talvez Deus soubesse que isso os ajudaria a parar, desacelerar ou considerar o impacto dos pecados nas suas vidas. Só que esse contexto da lei, ele não foi suficientemente bom e não foi algo que resolveu o problema do pecado. Porque mesmo as famílias tendo que levar algo que lhe custasse muito para oferecer, eles continuaram a pecar e pecar cada vez mais. Então, pensa bem e analisa comigo, meus irmãos. Mesmo custando muito para as pessoas levar aquilo que eles tinham que abrir mão, mesmo assim eles continuam pecando. Mesmo tendo essa consciência de que aquele pecado lhe custaria alguma coisa, em lugar de se afastar e mudar esse comportamento, eles continuam nesta mesma direção. O pecado causou a morte, o pecado custou a morte, pecado aponta para a morte, para sacrifício, para um preço a ser pago. E graças a Deus porque Jesus pagou esse preço. Por isso que o sacrifício, aquele método, aquela metodologia do Antigo Testamento durou até a vinda de Jesus, porque não poderia continuar daquela forma. Esse modelo vigente para a restauração da humanidade. Os pecados continuariam vindo cada vez mais. A humanidade continuava se afastando de Deus cada vez mais. E aqui há um conceito do porquê que Deus diminui a expectativa de vida da humanidade. Se nós pegarmos os patriarcas, em torno de 500, 800 anos de vida. Depois Deus estabelece 90 como uma régua. Moisés 120, depois veio para menos 80, 60. Então por que Deus diminui a expectativa de vida? Porque o pecado ele foi aumentando cada vez mais. E você consegue imaginar uma humanidade ou uma sociedade hoje, pessoas vivendo 900 anos com esse ambiente que nós estamos hoje? Será que nós suportaríamos tanta maldade agindo na vida de pessoas por muitos anos? Por isso que Deus diminui a expectativa de vida por conta do pecado que vai aumentando cada vez mais. O pecado vai aumentando, Deus diminui a expectativa de vida. Mesmo com os sacrifícios do Antigo Testamento, as pessoas continuaram pecando e se afastando cada vez mais. Havia apenas uma maneira de pagar o preço que o pecado custava à bela criação de Deus, e as pessoas não podiam pagá-lo. E o que a gente faz quando a gente não pode pagar uma dívida? O que a gente faz quando a gente não pode pagar o preço de algo que está sendo cobrado por nós? Nós precisamos de alguém que faça isso. E aqui nós nos enquadramos no plano de Deus. Vocês precisam de um Salvador. Vocês precisam de alguém que vá e quite essa dívida que vocês têm com o Senhor. As pessoas não podem ser perfeitas, somente Deus é perfeito. Então Deus era o único que podia pagar o preço dos nossos pecados e do pecado de todo mundo. E esse preço através de Jesus Cristo. Ele começou a espalhar então a notícia que faria isso por nós.
ele mandaria então o Salvador. Ele começa a anunciar a vinda de Jesus, alguém para pagar o preço pelos nossos pecados de uma vez por todas. Alguém que viesse para mudar a nossa condição espiritual. Alguém que pudesse vir para resolver essa pendência que nós tínhamos com o Senhor. E aí nós voltamos para o texto de Isaías 53. Jesus sendo anunciado pelos profetas. Jesus sendo anunciado do Gênesis 3,15 até o anúncio de João Batista no Novo Testamento. Isaías, ele escreve, meus irmãos, há 700 anos antes de Jesus nascer. E Isaías está contando a história de um homem que viria para sofrer, um homem que seria desprezado, um homem que seria rejeitado, um homem que seria tratado com severidade, um homem que seria colocado no túmulo de uma pessoa rica, alguém que voltaria à vida, ressuscitaria com o propósito, suportaria tudo isso para o perdão dos nossos pecados. E aí a pergunta é, de quem que Isaías está falando? Quem é esse que Isaías está falando? Assim como o eunuco lá, quando Felipe começa a anunciar a palavra de Jesus para ele, ele para então e pergunta, mas vem cá, Felipe, você está falando de quem? De quem que ele está falando? É dele mesmo? É de alguém que viria? Então, de quem é que Isaías está se referindo aqui? Isaías está se referindo a Jesus Cristo, aquele que viria. Olha o que Isaías fala sobre Isaías, ou sobre Jesus em Isaías 53. Versículo 2: O meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Verso 3, então Isaías começa a apresentar Jesus. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, nos desviamos dele o nosso olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Verso 5, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, ele foi esmagado por causa dos nossos pecados, ele sofreu o castigo para que nós fôssemos restaurados, ele recebeu açoites para que nós fôssemos curados. Então Isaías está dizendo, tudo que Jesus sofreu foi em nosso lugar. Agora note que Isaías fala numa linguagem do tempo presente, até porque naquele contexto, no idioma em que Isaías escreve, não havia uma forma de falar em relação ao futuro. Então ele usa como um tempo presente, mas não era para aquele tempo, não era para alguém da sua época. Isaías está anunciando aqui para Jesus Cristo, 700 anos depois. Olha o verso 6, todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. Não é isso que as pessoas fazem hoje? As pessoas deixam o caminho de Deus, deixam a igreja para seguir os seus próprios caminhos, deixam a comunhão para viver em outros ambientes, saem do ambiente cristão para viver outros ambientes. É o que Isaías está descrevendo aqui nesse contexto. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Verso 7, ele foi oprimido, foi humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a sua boca. E aqui Isaías está descrevendo o julgamento de Jesus, quando ele é preso lá no Getsêmani, é levado para a casa do sumo sacerdote, depois é levado para o Sinédrio, sendo lá julgado, açoitado, ferido, cuspido. Isaías está descrevendo o que aconteceu com Jesus Cristo. Verso 8, condenado injustamente, foi levado embora, ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente. Aponta já para a cruz, por causa da rebeldia do meu povo.
não havia cometido nenhuma injustiça, jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico, já apontando para a morte de Jesus, ali crucificado entre dois malfeitores, depois colocado lá no túmulo daquele homem rico. Isaías está dando um spoiler aqui do que seria a vida e a morte de Jesus Cristo. Verso 9, não havia cometido nenhuma injustiça, jamais havia enganado alguém, ainda assim foi sepultado como criminoso. Verso 10, fazia parte do plano do Senhor, fazia parte do plano de Deus, o plano que começa lá no Jardim do Éden. A Páscoa está nos planos de Deus. A Páscoa faz parte desse projeto de Deus para a humanidade. Então Isaías diz, fazia parte do plano do Senhor, o quê? Esmagá-lo, causar-lhe dor. Quando, porém, a sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Não está falando aqui de filhos carnais, mas está falando de filhos espirituais, né? De filhos para Deus. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo o que o meu servo justo passou, ele fará com que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados dele. Nós somos declarados justos, não porque merecemos ou porque fizemos algo, mas somos declarados justos porque alguém pagou o preço dos nossos pecados. É como se a gente estivesse diante do juiz, tendo que arcar por uma consequência ou pagar algo pelo nosso erro. Como nós não poderíamos pagar, então chega alguém e diz ao juiz, eu vou pagar a dívida dessa pessoa. E então esse valor é depositado em juízo, e aí então o juiz diz, olha, agora você está liberado, você está justificado, você não deve nada, mas eu não paguei nada. Não, você não pagou, alguém pagou por você. É isso que Jesus fez. Ele paga pelo nosso pecado, ele cancela as nossas dívidas, ele toma o nosso lugar. E por isso nós somos considerados justos, justificados pela obra dele. Isaías conclui, eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos, intercedeu pelos pecadores. Lembra de Jesus na cruz? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, meus irmãos, essa passagem de Isaías que hoje nós estamos lendo é uma referência a esse Jesus Cristo. É o que Isaías está descrevendo aqui, está apontando já para Jesus. As pessoas que leram aqui o texto de Isaías, elas talvez não compreenderam com profundidade como nós hoje podemos ter essa compreensão profunda desta palavra. Ele está falando de um tempo futuro, ele está falando de algo que aconteceria 700 anos depois, com a vinda de Jesus e a sua morte e a sua ressurreição. Mas aqui estão as boas novas, aqui está uma boa notícia, mesmo que levasse muito tempo, mesmo que tenha demorado 700 anos após a profecia de Isaías, chegou o dia em que o Salvador se manifestou. Chegou o dia onde o Salvador viesse até nós, para nos redimir, para nos salvar e para nos levar até a presença de Deus. Ainda não chegamos na Páscoa, temos mais 2 semanas, mas nós estamos começando então a caminhar para o ápice desse momento tão importante na vida cristã. E uma mensagem importante para nós é essa, meus irmãos, nós precisamos de um Salvador. Você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou sua vida a Jesus, você precisa de um Salvador. Não importa o quão bom você tenha buscado ser ou viver, não importa o quão arrependido você possa estar das coisas erradas que você fez no passado, não importa o quão você tem se esforçado para agradar e se achegar a Deus, você precisa de um Salvador. Seu marido que não é convertido precisa de um Salvador. Seu filho que não é convertido precisa de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Não sou eu, não é o Paulo, não é o Pedro, não é a Maria, não é o José, não é o João, é Jesus Cristo.
E a Páscoa nos aponta para esta verdade e esta realidade. Pergunte para si mesmo nesse momento. Faça uma autorreflexão. Por que às vezes é tão difícil para as pessoas acreditarem que a graça de Deus é de graça? Por que é tão difícil para as pessoas reconhecerem que a salvação, que é um dom gratuito de Deus, seja de fato gratuita? Por que, meus irmãos, que as pessoas sempre acham que elas precisam fazer algo para agradar a Deus? Por que elas acham que precisam fazer algo para ajudar Deus nesse processo de salvação a si mesmas? É isso que a gente vê hoje na sociedade. As pessoas não se contentam em depender única e exclusivamente de Jesus como o Senhor e Salvador. Ela entende que ela precisa fazer alguma coisa. E essa é que é a grande questão. É não reconhecer que a graça de Deus é de graça. Se eu desse para você um iPhone 16 Pro Ultra Big Mega Power, amém? Aí você ficava muito feliz. Aí, pastor, mas eu vou te dar 10 centavos em troca desse iPhone. Se você me der 10 centavos, ele saiu de graça para você? Sim ou não? Não, porque você pagou 10 centavos. É irrisório, né, diante do valor da mercadoria, mas não é de graça. A salvação é esse grande presente que Deus disponibiliza gratuitamente para nós, mas a pessoa quer fazer alguma coisa. Ela quer sempre fazer algo para retribuir ou para ajudar Deus. Não precisa, meus irmãos. A salvação é pela graça e ela é de graça. Quando é o momento de perdoar alguém, isso é tão fácil. Ou eu quero que eles se sintam mal antes de perdoá-los? Por que quando a gente tem que perdoar alguém, às vezes a gente posterga isso, né? A gente demora para que aquela pessoa sofra, para que ela, né, tenha essa consciência. Não, vou deixar ela sofrer. E quando ela sofreu bastante, aí então eu vou, né, perdoá-la. Será que Deus fez assim, ou agiu assim para conosco? Será que Deus demorou tanto para enviar Jesus, o Messias, que Deus pensou assim: esse povo é mau, esse povo é ruim, esse povo é pecador, então eu vou deixar eles sofrerem, padecerem, eu vou deixar eles se lascarem, e quando eles estiverem lá todo arrebentado, aí então eu vou mandar Jesus para salvar. Deus não faz isso, meus irmãos. Deus, ele sempre quis resgatar o homem. O problema é que o homem sempre quis fugir de Deus. É como o pai que está correndo atrás da criança para pegar ela no colo, e a criança está fugindo, né? Saindo do pai, escapando do pai, e o pai correndo atrás, tentando trazer ele para os seus braços, e a criança fugindo. É assim que acontece com a humanidade perante Deus. Deus quer salvar, Deus quer remir, Deus quer transformar, e o homem, a humanidade, se afastando dele cada vez mais. Você já recebeu o perdão de Deus na sua vida? Você já se deixou ser perdoado, remido, transformado por esse Salvador, que é Jesus Cristo? Então, convido você a ficar de pé nesse momento para a gente orar e concluir aqui a nossa mensagem de hoje. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, Deus, muito obrigado por nos amar. Muito obrigado por nos amar de maneira eficaz, suficiente, a ponto de pagar os preços pelos meus pecados. Muito obrigado porque o Senhor me amou e me perdoou e me lavou, me remiu, me justificou, me transformou. Muito obrigado porque o teu amor, ele é grandioso, infinito e suficiente para pagar, perdoar e remir cada um dos meus pecados. Muito obrigado, Senhor Deus, porque eu nunca poderia, jamais poderia pagar o preço pelos meus pecados.
Nada daquilo que eu pudesse fazer ou oferecer, nem mesmo entregando a minha própria vida em sacrifício, seria suficiente para pagar pelos meus pecados, porque eu sou pecador, e ao ser pecador eu sou indigno, eu não sou apropriado para esse sacrifício remidor. Obrigado, porque o Senhor é tão generoso, tão gracioso, tão bondoso para comigo. Obrigado porque o Senhor é aquele Deus que mesmo eu me afastando, o Senhor sempre foi ao meu encontro. Muito obrigado porque a sua graça ela é absoluta, a tua graça é suficiente, a sua graça ela é algo que é aquilo exatamente que eu preciso para ter uma vida diante do Senhor. Muito obrigado porque o Salvador foi anunciado e agora nós podemos ser salvos por Ele. Assim nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, hoje e sempre. Amém e graças a Deus.